Hoje vou te contar a história de quando Pablo Escobar foi publicamente rejeitado por uma mulher da alta sociedade. Sofia Herrera, herdeira de uma tradicional família cafeeira, humilhou o narcotraficante mais poderoso da Colômbia diante de toda a elite de Medellín. Mas a resposta de Escobar foi tão calculada e devastadora que mudou para sempre as regras do jogo do poder no país. Me ajude a alcançar 200 curtidas neste vídeo para que eu continue trazendo essas histórias incríveis da Colômbia que nunca te contaram nos livros. O ar úmido de Medellín se tornava mais denso sob o sol de fevereiro de 1984, enquanto as palmeiras do exclusivo clube campestre balançavam suavemente com a brisa do entardecer. Era um daqueles dias abafados em que o calor parecia grudar na pele como uma segunda camada, e as famílias ricas da cidade buscavam refúgio nas instalações elegantes do clube mais prestigiado de Antioquia. Pablo Emílio Escobar Gaviria observava da varanda do restaurante com um copo de whisky Johnny Walker Blue Label na mão. Seus olhos escuros escaneavam o ambiente com a mesma intensidade com que ele estudava durante horas sua enciclopédia de animais, a National Geographic, na Hacienda Nápoles. Aos 35 anos, vestia um terno de linho branco impecável. Seus sapatos italianos brilhavam sob as luzes douradas do pôr do sol, e o Rolex submariner em seu pulso refletia sua recente entrada na lista da Forbes como um dos homens mais ricos do mundo. Patrão, o senhor tem certeza de que quer estar aqui? Murmurou discretamente Gustavo Gaviria, seu primo braço direito, enquanto ajustava nervosamente sua gravata de seda. O suor escorria pela testa dele, apesar do ar-condicionado. O senhor sabe como essas famílias tradicionais são. Nunca nos viram com bons olhos. Pablo deu um gole lento no uísque, saboreando o líquido dourado enquanto observava as mesas ocupadas pelas famílias tradicionais de Medellín. Mulheres elegantes, em vestido de grife, conversavam em voz baixa, suas joias cintilando sob a luz suave. Homens distintos, de cabelos grisalhos, fumavam charutos cubanos enquanto discutiam negócios no setor têxtil e cafeeiro. Era um mundo ao qual Pablo tentava ter acesso há anos, um círculo exclusivo com portas blindadas para qualquer um que não tivesse nascido dentro dele. Gustavo, meu irmão, respondeu Pablo com aquela voz calma que seus inimigos aprenderam a temer. Construiu um império que movimenta 420 milhões de dólares por semana. Tenho mais dinheiro do que todos esses senhores juntos, mas ainda me tratam como se eu fosse o mesmo garoto que vendia cigarro de contrabando nas ruas de Envigado. A música suave da banda de jazz que tocava no palco do clube criava uma atmosfera sofisticada, mas Pablo sentia tensão no ar. Os olhares disfarçados, os sussurros que cessavam quando ele passava perto, o jeito como as conversas se tornavam artificialmente animadas quando ele se aproximava de algum grupo. Era como se carregasse uma marca invisível na testa. De sua mesa, estrategicamente posicionada, Pablo vinha observando uma mulher em particular durante toda a noite. Sofia Herrera Mendoza, herdeira de uma das famílias mais tradicionais de Medellín e dona de extensas plantações de café na região cafeeira. Ela era a imagem da beleza clássica, cabelos castanhos presos em um coque elegante, pele de porcelana que evidenciava gerações sem a necessidade de trabalhar sob o sol, e uma postura ereta que irradiava a confiança de quem cresceu sabendo que pertencia àquele mundo sem nunca precisar justificá-lo. Sofia conversava animadamente com um grupo de amigas perto da piscina iluminada do clube. Seu riso cristalino se destacava sob o murmúrio geral, e Pablo percebeu como os outros homens a observavam com admiração, ainda que discretamente. Ela usava um vestido de seda cor de pérola que se movia graciosamente a cada gesto e brincos de esmeraldas que, provavelmente, valiam mais do que muitas famílias colombianas ganhavam em toda uma vida. Olhe para aquela mulher, Gustavo, disse Pablo, apontando discretamente na direção dela. Ela tem classe, elegância. É exatamente o tipo de mulher que deveria estar ao meu lado em eventos internacionais. Gustavo seguiu com o olhar e suspirou internamente. Conhecia aquela expressão no rosto de Pablo. Era a mesma que ele fazia quando decidia comprar um novo animal exótico para a Hacienda Nápoles, ou quando queria dominar uma nova rota de tráfico. Pablo Escobar não conhecia a palavra impossível. Patrão, com todo respeito, aquela é Sofia Herrera. A família dela tem linhagem desde a época colonial. O avô dela foi embaixador. O pai dela é dono de metade do café exportado para a Europa. Eles não nos veem como iguais. Pablo pousou o copo sobre a mesa de vidro com um gesto controlado.
Seus olhos endureceram levemente, mas sua voz manteve aquele tom calmo que sempre anunciava determinação. Gustavo, você se esqueceu do que aconteceu com o ministro Lara quando tentou me humilhar em público, ou do que houve com o pessoal do M19 quando tocaram na família Ochoa. Pablo se inclinou para a frente, abaixando a voz até que ela se tornasse um sussurro gelado. Ninguém, absolutamente ninguém, me diz que algo é impossível. Ainda mais quando se trata de uma mulher. O calor da noite parecia se intensificar à medida que Pablo se levantava da cadeira, ajustando o paletó com movimentos precisos. Ele havia construído seu império com base na ideia de que tudo tinha um preço, de que não existiam fortalezas intransponíveis quando se tinha a determinação e os recursos certos. As famílias tradicionais de Medellín eram a última fronteira, mas naquela noite isso iria mudar. Caminhou com passos firmes, porém tranquilos, na direção de Sofia, seus sapatos ecoando suavemente no mármore polido do chão. À medida que se aproximava, as conversas ao redor iam diminuindo, como ondas num lago. Os garçons se moviam com mais rigidez, os convidados endireitavam a postura e um silêncio expectante se espalhou por aquela área do clube. Sofia estava de costas quando Pablo se aproximou. Discutia, com um grupo de amigas, os preparativos para o próximo evento beneficente da Sociedade São Vicente de Paulo. Sua voz era melodiosa, educada, com aquele sotaque pais e refinado que só se ouvia nos círculos mais exclusivos da elite antioquenha. Senhoritas, disse Pablo suavemente, com um sorriso ensaiado ao longo de anos de negociação. Me perdoem a interrupção. O grupo se virou para ele e Pablo percebeu o reconhecimento instantâneo em seus rostos. Algumas empalideceram, outras trocaram olhares discretos, mas todas mantiveram a frieza polida que a educação aristocrática incutia desde a infância. Sofia virou-se lentamente, e quando seus olhos encontraram os de Pablo, ele sentiu um choque elétrico. Olhos verdes como as esmeraldas em suas orelhas, mas frios como o gelo das montanhas andinas. Não havia surpresa, nem curiosidade, nem sequer aquele medo disfarçado que Pablo estava acostumado a causar. Apenas desprezo, sereno e absoluto. Senhorita Herrera, disse ele, estendendo a mão com um gesto galante. Sou Pablo Escobar. Estive a observando durante toda a noite e não resisti à tentação de conhecer a mulher mais bonita de Medellín. Sofia olhou para a mão estendida como se fosse uma cobra venenosa. Suas amigas prenderam a respiração, cientes de que estavam prestes a testemunhar um momento que poderia definir o rumo daquela noite, ou talvez muito mais. O silêncio se estendeu por segundos que pareceram eternos. Enquanto Pablo mantinha a mão estendida e o sorriso confiante, finalmente Sofia falou. Sua voz era clara, firme, sem nenhum tremor de nervosismo. Senhor Escobar, pronunciou o sobrenome como se fosse algo desagradável em sua boca. Agradeço sua atenção, mas infelizmente estou ocupada com minhas amigas. Ela não apertou a mão dele. Não houve um sorriso educado. Não houve sequer o protocolo social mínimo que até mesmo inimigos respeitavam em público. Simplesmente lhe deu as costas e continuou a conversa, como se Pablo fosse invisível. O ar pareceu ficar ainda mais denso. Pablo sentiu como se tivesse levado um tapa em público, mas manteve a compostura. Sua mão ficou suspensa por mais alguns segundos antes de baixá-la lentamente. O sorriso não desapareceu completamente, mas algo em seus olhos mudou. Quem o conhecia bem teria reconhecido na hora. Claro, murmurou Pablo, inclinando levemente a cabeça. Tenham uma excelente noite, senhoritas. Ele se afastou com a mesma elegância com que havia chegado, mas agora cada passo parecia diferente. As conversas foram se retomando pouco a pouco ao seu redor, mas todas em sussurros. Todos tinham presenciado o ocorrido. Pablo Escobar, o homem que fez o governo colombiano tremer, que colocou as autoridades dos Estados Unidos em alerta máximo, que controlava 80% da cocaína que entrava no país, acabava de ser publicamente desprezado por uma mulher. Quando voltou à sua mesa, Gustavo estava visivelmente tenso. Conhecia seu primo melhor do que ninguém. Tinha crescido com ele nas ruas de Medellín, testemunhado sua transformação de um delinquente qualquer a um dos homens mais poderosos do continente. E sabia de uma coisa com certeza: Pablo Escobar jamais perdoava uma humilhação pública. Patrão, começou Gustavo, mas Pablo silenciou com um gesto. Não diga nada, primo. Simplesmente não diga nada.
Pablo pegou seu copo de uísque e o esvaziou de um só gole. Seus olhos permaneciam fixos em Sofia, que continuava conversando alegremente com as amigas como se nada tivesse acontecido. Mas agora havia algo diferente naquele olhar. Já não era a admiração que refletia, e sim algo muito mais perigoso. O restante da noite transcorreu em uma tensão palpável. Pablo permaneceu em sua mesa, aparentemente relaxado, pedindo mais uísque e trocando algumas palavras com Gustavo. Mas qualquer um que o observasse com atenção perceberia que seus olhos voltavam repetidamente para Sofia, analisando-a da mesma forma que fazia com cada inimigo antes de planejar sua queda. Perto da meia-noite, quando as famílias começaram a se retirar, Pablo e Gustavo saíram do clube. O ar noturno de Medellín estava carregado de umidade e do aroma dos jasmins que cresciam nos jardins do clube. Os grilos cantavam ao longe, misturando-se com o som distante do tráfego da cidade. Gustavo, falou Pablo finalmente, enquanto caminhavam em direção ao Mercedes-Benz blindado. Quero que descubra tudo sobre Sofia Herrera. Tudo. Onde mora, o que faz, quem são seus amigos, quais são suas rotinas. Quero saber o que ela come no café da manhã, a que horas acorda, que livros lê. Patrão, tem certeza de que isso é prudente? A família Herrera tem conexões muito fortes. O tio dela é senador, e o pai tem negócios com empresários dos Estados Unidos e da Europa. Se começarmos a investigá-la... Pablo parou ao lado do veículo e se virou para o primo. A luz dos postes do clube iluminava seu rosto, criando sombras dramáticas que acentuavam a dureza de sua expressão. Gustavo, essa mulher acabou de cometer o maior erro da vida dela. Me humilhou diante da alta sociedade de Medellín. Você acha que eu vou deixar isso passar sem consequências? Sua voz era um sussurro mortal. Ninguém, e quero dizer ninguém, trata Pablo Escobar como lixo. Especialmente não uma princesinha que acha que seus sobrenomes a tornam intocável. O motorista abriu a porta do Mercedes, mas Pablo não entrou imediatamente. Ficou ali parado, olhando para as luzes do clube, que se apagavam uma a uma. Em sua mente, os primeiros contornos de um plano já começavam a se formar. Não seria violento, pelo menos não no início. Ele havia aprendido que as humilhações mais eficazes eram aquelas que se construíam lentamente, como o veneno que escorre gota a gota até paralisar completamente a vítima. Amanhã quero que fale com nossos contatos no setor financeiro, continuou Pablo. Descubra tudo sobre os negócios da família Herrera, investimentos, dívidas, sócios. Todo império tem rachaduras, primo. Só é preciso saber onde procurar. Gustavo assentiu em silêncio, embora parte dele temesse as consequências do que estavam prestes a desencadear. Já tinha visto Pablo planejar a destruição de inimigos políticos, cartéis rivais e funcionários corruptos que se voltaram contra ele. Mas aquilo era diferente. Aquilo era pessoal. Finalmente, Pablo entrou no Mercedes. O carro deslizou silenciosamente pelas ruas noturnas de Medellín, passando por bairros que ele um dia considerou seu reino indiscutível. Pablo refletia sobre o que tinha acontecido. Nos últimos anos, o mundo inteiro havia se curvado a ele. Políticos implorando por seu favor, empresários buscando sua proteção, mulheres disputando sua atenção. Mas Sofia Herrera o havia lembrado de que ainda existiam fortalezas que nem seu dinheiro, nem seu poder haviam conquistado. O Mercedes subia pelas montanhas ao redor de Medellín, rumo a uma das casas seguras que Pablo mantinha nos arredores da cidade. As luzes da cidade se espalhavam como um mar de estrelas no vale, lembrando de tudo que havia construído desde seus humildes começos em Envigado. Ele havia transformado aquele vale no epicentro de um império que se estendia das selvas do Peru às ruas de Miami e Nova York. Mas naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, Pablo Escobar se sentiu pequeno, e essa era uma sensação que ele jamais poderia perdoar. Enquanto o veículo desaparecia na escuridão da montanha, no clube campestre, as últimas luzes se apagavam. Sofia Herrera subia em seu próprio carro, um BMW branco, último modelo, sem saber que acabava de declarar uma guerra que mudaria sua vida para sempre. Para ela, o ocorrido naquela noite não passava de um encontro desagradável com um homem de reputação questionável. Mas para Pablo Escobar, aquilo tinha sido o primeiro movimento em um jogo que ele estava decidido a vencer, custe o que custar. O ar noturno de Medellín carregava o aroma das flores de café e a promessa de uma tempestade que se aproximava.
E em algum lugar das montanhas ao redor da cidade, um homem poderoso tramava sua vingança contra a mulher que ousara lembrá-lo de seus limites. Os primeiros raios do sol de fevereiro atravessavam as cortinas de seda do escritório de Pablo na Hacienda Nápoles, criando desenhos dourados sobre o chão de mármore italiano. Eram apenas 5 horas da manhã, mas Pablo já estava acordado havia 2 horas. Sentado atrás de sua mesa de mogno, examinava meticulosamente os documentos que Gustavo conseguirá durante a noite. O aroma de café recém-moído misturava-se ao cheiro do charuto cubano, enquanto o som distante dos hipopótamos em seu lago artificial compunha uma trilha sonora surreal para sua concentração. Sobre a mesa, espalhavam-se fotografias, documentos financeiros, recortes de jornais, relatórios de investigação privada. Tudo sobre Sofia Herrera Mendoza. Pablo havia aprendido, anos antes, que informação era a arma mais poderosa em qualquer guerra, e essa não seria exceção. Cada detalhe da vida daquela mulher estava agora sob seu escrutínio, desde suas rotinas matinais até seus investimentos mais secretos. Patrão, disse Gustavo, entrando no escritório com uma bandeja de café preto e arepa com queijo. Conseguimos mais informações durante a madrugada. Nossos contatos no setor bancário foram muito cooperativos. Pablo ergueu o olhar de um documento que listava os imóveis da família Herrera. Seus olhos vermelhos da falta de sono brilhavam com uma intensidade que Gustavo sabia reconhecer como perigosa. Me diga o que descobriu, primo, e não me esconda nada. Gustavo se sentou diante da mesa e abriu uma pasta manila cheia de papéis. O ventilador de teto girava lentamente, movimentando o ar úmido da manhã, mas sem conseguir dissipar a tensão do ambiente. Bom, para começar, a família Herrera não é tão sólida financeiramente quanto parece. O pai, Dom Alejandro Herrera, tem a maior parte do capital investido nas plantações de café. Mas os preços internacionais caíram muito nos últimos 2 anos. As margens de lucro diminuíram cerca de 40%. Pablo tomou um gole de café, saboreando tanto o líquido quanto a informação. Seus dedos tamborilavam ritmicamente sobre a mesa, um tique nervoso que só aparecia quando ele estava arquitetando algo importante. Continue. Além disso, disse Gustavo, folheando mais algumas páginas. Eles têm empréstimos consideráveis com 3 bancos diferentes, Banco de Bogotá, Bancolombia e um banco privado na Suíça. Os pagamentos estão em dia, mas no limite. Se os lucros caírem por 6 meses, estarão com sérios problemas. Um sorriso lento começou a se formar nos lábios de Pablo. Era o mesmo sorriso que usará ao planejar o ataque ao cartel de Cali na costa atlântica, ou quando decidiu mandar um recado claro ao governo colombiano após o assassinato do ministro Lara. E sobre a senhorita, Sofia especificamente? É aí que a coisa fica interessante, patrão. Sofia não é só uma herdeira mimada. Ela tem diploma em administração de empresas pela Universidade Los Andes e pós-graduação em comércio internacional pela Georgetown University, nos Estados Unidos. É ela quem realmente gerencia a parte comercial do negócio da família. O pai está envelhecendo e depende cada vez mais das decisões dela. Pablo se recostou na cadeira de couro, processando a informação. Esperava encontrar uma princesa mimada e superficial, mas o que tinha diante de si era muito mais intrigante. Uma mulher inteligente e capaz seria uma adversária mais digna, e sua eventual queda muito mais saborosa. Onde ela mora? Quais são suas rotinas? Tem um apartamento no edifício São Fernando, no centro de Medellín, 15º andar, mas passa a maior parte do tempo na fazenda principal da família, em Fredonia, onde supervisiona as operações. Toda terça e quinta ela vem para a cidade para reuniões de negócios. Almoça no Clube União, faz exercícios na academia do Hotel Intercontinental e às sextas-feiras costuma ir ao bar exclusivo La Cantina, no bairro El Poblado. Pablo memorizava cada detalhe, criando um mapa mental da vida de Sofia. Sabia a importância de entender completamente seu alvo antes de fazer o primeiro movimento. Era a diferença entre o fracasso e o sucesso, entre uma vingança passageira e uma vitória total. Ela tem namorado? Alguém importante na vida dela? Isso é curioso, patrão. Há 2 anos, esteve noiva de Ricardo Villamizar, filho do dono de uma das maiores indústrias têxteis do país. Mas o noivado terminou de forma repentina e ninguém sabe ao certo motivo. Desde então, ela sai ocasionalmente com homens do seu círculo social, mas nada sério.
É como se estivesse esperando algo ou alguém. Os olhos de Pablo se estreitaram. Uma mulher solteira, inteligente, com responsabilidades familiares e sob pressão para encontrar um parceiro à altura. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar em sua mente. E o tio senador? Me fale sobre ele. Senador Eduardo Herrera, irmão mais novo de Dom Alejandro. Muito influente no Congresso, especialmente nos comitês de comércio exterior e relações internacionais. Tem promovido leis mais duras contra o narcotráfico, mas Gustavo abaixou o tom. Nossos contatos dizem que ele tem alguns segredos. Aparentemente, houve um escândalo há 5 anos com uma menor de idade que foi encoberto de forma muito discreta. Pablo assentiu lentamente. Em sua experiência, todos os políticos tinham esqueletos no armário. A chave era saber quando e como desenterrá-los. O som de passos se aproximando interrompeu seus pensamentos. Roberto Escobar, seu irmão mais novo e contador do cartel, entrou no escritório carregando várias pastas com documentos contábeis. Sua expressão era séria, como sempre que trazia notícias importantes sobre as finanças da organização. Pablo, temos os números da semana. As receitas estão em 450 milhões de dólares, 15 milhões a mais que na semana passada. As rotas pelo Caribe estão funcionando perfeitamente e os novos laboratórios em Meta estão produzindo cocaína com 96% de pureza. Excelente, Roberto, mas hoje tenho algo mais importante em mente do que os números habituais. Roberto observou os documentos espalhados sobre a mesa, percebendo imediatamente que não tinham nada a ver com as operações normais. Seu irmão havia desenvolvido um sexto sentido para detectar quando Pablo estava planejando algo fora do comum. O que é tudo isso? Estou planejando adquirir uma nova empresa. Irmão, uma que exige uma abordagem particular. Pablo se levantou da cadeira e caminhou até a janela que dava para os jardins da fazenda. Ao longe, podia ver os trabalhadores alimentando os elefantes, enquanto flamingos rosas passeavam elegantemente pelos jardins artificiais que ele mandara construir. Tudo naquela propriedade havia sido projetado para demonstrar seu poder. Sua capacidade de criar beleza e ordem no meio do caos que caracterizava seu mundo. Gustavo, quero que entre em contato com nosso amigo na alfândega de Buenaventura. Preciso que ele verifique todas as importações de máquinas de processamento de café que chegaram nos últimos 6 meses. Procure por qualquer remessa destinada às plantações dos Herrera. Está planejando sabotar as máquinas deles. Patrão? Não. Primo. Algo muito mais elegante. Se estão importando máquinas novas, significa que estão expandindo as operações ou substituindo equipamentos antigos. Isso requer capital considerável, e já sabemos que as finanças deles estão apertadas. Pablo voltou à sua mesa e pegou uma fotografia de Sofia que havia sido tirada discretamente fora do Clube Union 2 dias antes. Na imagem, ela caminhava elegantemente pela calçada, vestida com um terno executivo cinza, seu cabelo castanho brilhando sob o sol de Medellín. Havia algo em sua postura, na forma como mantinha a cabeça erguida, que irradiava confiança e determinação. Roberto, quero que estude as finanças de todas as empresas que fazem negócios com as plantações Herrera. Fornecedores, compradores, transportadoras, todos. Veja se há algum interessado em diversificar suas fontes de receita. Roberto entendeu imediatamente a implicação. Seu irmão não planejava atacar diretamente a família Herrera, mas sim criar uma rede de pressão econômica que gradualmente os forçaria a buscar alternativas. Era uma estratégia que já haviam usado antes com políticos e empresários relutantes em cooperar com suas operações. Qual é o objetivo final, Pablo? Pablo ficou em silêncio por um momento, olhando fixamente para a fotografia de Sofia. Em sua mente, já podia visualizar o momento em que ela teria que procurá-lo, talvez não como uma suplicante, mas como alguém que precisava de sua ajuda. A imagem daquela mulher orgulhosa tendo que reconhecer seu poder era embriagante. O objetivo é simples, irmão. Essa mulher me humilhou em público, me tratou como se eu fosse lixo, mas vou mostrar a ela que Pablo Escobar não é alguém que se descarta tão facilmente. Quando eu terminar com isso, ela vai entender exatamente quem eu sou e do que sou capaz. E se não funcionar? Se ela não reagir como você espera? Os olhos de Pablo se endureceram. Era uma pergunta que ele já havia considerado, mas que preferia não contemplar. Em sua experiência,
Todos eventualmente cediam quando a pressão certa era aplicada nos pontos certos. Políticos cediam por medo, empresários por ganância, militares por ambição, mas mulheres como Sofia exigiam uma abordagem diferente. Vai funcionar, Roberto. Sempre funciona. Só é preciso encontrar o ponto certo e aplicar a pressão com a intensidade correta. Essa mulher tem pontos fracos, como todos. Só preciso encontrá-los. O telefone da mesa tocou, interrompendo a conversa. Pablo atendeu com sua voz característica, calma, mas autoritária. Sim, patrão, é o Popelli. Temos informações sobre os movimentos da senhorita Herrera para hoje. Ela vai almoçar no Clube União às 12h30. Depois, tem uma reunião no Banco de Bogotá às 14h. Pablo consultou seu Rolex. Eram 8h30 da manhã, o que lhe dava tempo suficiente para preparar o primeiro movimento de seu plano. Perfeito. Quero que a siga discretamente, mas mantenha distância. Não quero que ela suspeite de nada ainda. Apenas observe com quem ela se reúne, o que faz, como reage, e consiga uma cópia da agenda dessa reunião no banco. Entendido, patrão. Pablo desligou o telefone e se voltou para os irmãos. A máquina de seu império já estava em movimento, direcionando seus vastos recursos para um alvo que ainda não fazia ideia do que estava por vir. Gustavo, quero que descubra tudo sobre essa reunião bancária. Se ela está buscando financiamento adicional, é a oportunidade perfeita para intervir. Roberto, prepare 10 milhões de dólares em dinheiro. Vamos precisar para alguns investimentos estratégicos. Enquanto seus irmãos saíam do escritório para executar suas ordens, Pablo permaneceu sozinho estudando os documentos sobre Sofia Herrera. O sol da manhã já havia preenchido completamente a sala, iluminando cada detalhe das informações que havia reunido. Era como um general estudando mapas antes de uma batalha crucial. Aproximou-se de sua coleção de animais empalhados que decorava uma parede do escritório. Havia uma onça, um urso de óculos, um condor com as asas estendidas, todos caçados em suas propriedades rurais. Cada um tinha sido uma presa formidável em seu tempo, criaturas poderosas e belas que exigiram paciência, estratégia e precisão para serem capturadas. Sofia Herrera seria sua caça mais desafiadora até agora. Não podia usar as armas brutais que empregava contra seus inimigos homens. Essa caçada exigiria finesse, psicologia e uma compreensão profunda das motivações e vulnerabilidades de sua presa. O som de helicópteros se aproximando anunciou a chegada de seus tenentes para a reunião matinal habitual. Carlos Líder viria de sua ilha nas Bahamas com relatórios sobre as rotas do Caribe. Os irmãos Ochoa trariam notícias das operações na costa pacífica. Gonzalo Rodrigues Gacha informaria sobre as novas alianças com os paramilitares. Mas hoje, Pablo tinha algo mais importante em mente do que as operações rotineiras do cartel. Hoje começava uma campanha pessoal que definiria não só sua capacidade de vingança, mas sua habilidade de conquistar o último bastião que ainda permanecia fora de seu alcance, a aristocracia tradicional de Medellín. Enquanto guardava cuidadosamente os documentos sobre Sofia em um cofre escondido atrás de um quadro de Fernando Botelho, Pablo sorriu para si mesmo. A caçada havia começado, e ele era um caçador muito paciente. Em algum lugar de Medellín, Sofia Herrera se preparava para mais um dia normal de trabalho, sem saber que cada um de seus movimentos estava sendo observado, cada decisão avaliada, cada aspecto de sua vida catalogado e analisado pelo homem mais poderoso e perigoso da Colômbia. O jogo havia começado, e Pablo Escobar nunca perdia. Tremiam levemente enquanto ela folheava as páginas do relatório que acabará de receber. A reunião, que esperava ser uma simples formalidade para renovar a linha de crédito da família, havia se transformado em algo muito mais complicado. Senhorita Herrera, o gerente do banco, um homem calvo de 50 anos com óculos dourados, ajustava nervosamente a gravata. Como eu estava explicando, tivemos que reavaliar nossa posição de crédito em relação às plantações de café. Os novos parâmetros de risco implementados pela diretoria em Bogotá foram bastante rígidos. Sofia levantou os olhos dos documentos, seus olhos verdes refletindo uma mistura de confusão e crescente alarme. Ela havia administrado as finanças da família nos últimos 3 anos sem maiores problemas, e esta reunião deveria ser rotineira. Seu pai,
Dom Alejandro confiara nela para lidar com todos os aspectos financeiros do negócio da família, e ela nunca falhara em cumprir os pagamentos ou manter boas relações bancárias. Senhor Múnera, eu não entendo. Nossos pagamentos estão em dia há 5 anos. Nunca tivemos um atraso. Nossas garantias são sólidas e as projeções para a próxima colheita são excelentes. Porque agora esses novos parâmetros. O gerente se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Estava no setor bancário há 20 anos, aprenderá a reconhecer quando uma decisão vinha de cima, com motivações que iam além dos números. Naquela manhã, receberá uma ligação direta do presidente do banco em Bogotá, algo que quase nunca ocorria em casos individuais. Veja, senhorita Herrera, a situação econômica do país se tornou complexa. O narcotráfico criou incertezas nos mercados internacionais e nossos parceiros bancários nos Estados Unidos e na Europa estão sendo muito cautelosos com qualquer negócio colombiano ligado a produtos agrícolas. Sofia franziu a testa. Já ouvirá esses argumentos antes, mas sempre conseguiram demonstrar que suas operações eram totalmente legítimas. Suas plantações haviam sido certificadas por organismos internacionais. Tinham contratos diretos com compradores europeus de prestígio e toda a documentação estava em ordem. Senhor Múnera, o senhor conhece perfeitamente nossas operações. Trabalhamos com este banco há 30 anos. Meu avô foi um dos fundadores desta agência. Não pode estar sugerindo que nosso negócio tem alguma ligação com... Não, de forma alguma. O gerente se apressou em interromper. Sua família tem uma reputação impecável, mas entenda que as pressões vêm de muito acima. Os reguladores americanos foram bem claros. Qualquer instituição financeira que queira manter suas correspondências bancárias em dólares precisa ser extremamente cuidadosa. Nesse momento, a secretária do gerente bateu suavemente à porta e entrou com uma expressão preocupada. Senhor Múnera, desculpe interromper, mas o senhor Vasques, da sede em Bogotá, está na linha 1. Ele disse que é urgente. O gerente empalideceu ligeiramente. Ligações urgentes de Bogotá nunca traziam boas notícias, especialmente em meio a uma reunião delicada como aquela. Senhorita Herrera, me permitiria um momento. Essa ligação pode conter informações relevantes para a nossa conversa. Sofia assentiu, embora uma sensação de inquietação começasse a crescer em seu estômago. Enquanto o gerente falava em voz baixa ao telefone, ela olhou através da janela do escritório para o centro de Medellín. As ruas fervilhavam com o trânsito do meio-dia. Vendedores ambulantes anunciavam suas mercadorias e a vida da cidade seguia normalmente, sem saber que naquele escritório se desenrolava um drama que mudaria o curso da sua vida. O gerente desligou o telefone com uma expressão ainda mais grave. Senhorita Herrera, temo que a situação tenha se complicado ainda mais. Acabamos de receber a informação de que 3 dos seus principais compradores europeus decidiram suspender temporariamente os contratos com produtores colombianos. Aparentemente, receberam pressões de seus próprios bancos para diversificar suas fontes de suprimento. Sofia sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Aqueles 3 contratos representavam 60% de sua receita anual. Sem eles, manter as operações das plantações seria quase impossível. Quando vocês receberam essa informação? Ontem falei com Heinrich Miller, da empresa alemã, e ele não mencionou nada. A comunicação chegou esta manhã. Parece que foi uma decisão tomada no fim de semana, em reuniões emergenciais dos conselhos administrativos. O que Sofia não sabia era que, em um escritório localizado 3 andares acima no mesmo prédio, um homem de terno cinza observava a conversa por meio de câmeras de segurança que haviam sido discretamente hackeadas naquela manhã. Ao lado dele, outros 2 homens anotavam cuidadosamente cada expressão, cada gesto, cada sinal de estresse da mulher que ousara humilhar Pablo Escobar. As ligações para os europeus funcionaram perfeitamente. Chefe, murmurou um deles. Nossos contatos em Frankfurt e Amsterdã foram muito convincentes. Oferecemos café peruano por preços que nenhum colombiano consegue igualar. Excelente. E o banco? O presidente recebeu a visita dos nossos amigos ontem à noite. Muito persuasivos. Parece que se lembraram de alguns empréstimos irregulares que o banco fez para empresas fantasmas nos anos 80. Empréstimos que certamente interessariam aos auditores do Banco da República. O homem de terno cinza sorriu. Era um dos sorrisos mais perigosos da Colômbia,
embora poucos o tivessem visto e vivido para contar. Carlos Leder, um dos fundadores do cartel de Medellín e especialista em operações psicológicas, havia aprendido durante seus anos de prisão nos Estados Unidos que a guerra psicológica era muito mais eficaz que a violência direta. De volta ao escritório do gerente, Sofia tentava processar a informação que acabará de receber. Sua mente analítica, treinada nas melhores universidades, buscava desesperadamente uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Senhor Munera, não pode ser coincidência. 3 compradores tomam a mesma decisão no mesmo fim de semana e o banco implementa novas políticas de crédito justamente nesta semana. Tem algo acontecendo aqui. O gerente secou discretamente o suor da testa. Chegará à mesma conclusão, mas não se atrevia a verbalizá-la. Na Colômbia de 1984, certas suspeitas era melhor manter em silêncio. Senhorita Herrera, posso apenas informá-la sobre as políticas do banco. O que outros bancos ou empresas fazem está fora do meu controle. E que opções temos? Então, bem, poderíamos considerar uma reestruturação da sua dívida atual, talvez estender os prazos, embora isso implicasse em taxas de juros mais altas. Ou, ele se deteve, como se estivesse considerando algo que preferia não mencionar. Ou o quê? Bem, houve alguns investidores privados que demonstraram interesse no setor cafeeiro. Pessoas com capital considerável, que talvez estariam dispostas a se associar a produtores estabelecidos. Não é a opção ideal, mas, em circunstâncias excepcionais. Sofia sentiu um calafrio na espinha. Na Colômbia dos anos 80, investidores privados com muito capital geralmente tinham conexões que as famílias tradicionais preferiam evitar a todo custo. Que tipo de investidores? Empresários que tiveram sucesso em diversos setores. Alguns mostraram interesse genuíno em diversificar para negócios legítimos. Claro, entendo que para sua família esse tipo de associação pode ser complicada. Nesse momento, o telefone da mesa tocou novamente. O gerente atendeu com uma voz cada vez mais tensa. Banco de Bogotá, filial Medellín. Sim, senhor, entendo. Claro, imediatamente. Ele desligou e olhou para Sofia com uma expressão que misturava desculpa e resignação. Senhorita Herrera, acabo de ser informado que precisamos acelerar esta reunião. Tenho outro compromisso urgente em 15 minutos. Podemos agendar uma nova reunião para amanhã? Isso lhe dará tempo para conversar com seu pai e considerar as opções discutidas. Sofia recolheu os documentos com movimentos mecânicos. Todo o seu mundo havia balançado em menos de 1 hora e ela precisava de tempo para processar tudo. Enquanto guardava os papéis em sua pasta de couro italiana, não pôde evitar a sensação de que forças estavam atuando além da sua compreensão. Claro, amanhã, no mesmo horário, está ótimo. Perfeito. E senhorita Herrera, se decidir considerar a opção dos investidores privados, tem alguns contatos que podem facilitar um encontro discreto. Claro, sem nenhum compromisso. Sofia assentiu sem dizer uma palavra e saiu do escritório. Enquanto caminhava pelos corredores do banco, seus saltos ecoando no mármore polido, sentiu como se centenas de olhos a observassem. Era uma sensação paranoica, mas impossível de ignorar. Ao sair do prédio, o calor de Medellín a atingiu como uma parede. O sol de fevereiro era implacável e seu terno de lã cinza, perfeito para escritórios climatizados, agora parecia sufocante. Enquanto esperava que seu motorista trouxesse o BMW, observava o movimento da cidade com outros olhos. Quantos daqueles homens internos caros tinham conexões com o mundo que sua família sempre evitou? Quantas as empresas operando naqueles prédios de vidro e aço haviam feito compromissos que ela jamais teria considerado? Seu celular tocou. Era seu pai. Sofia. Como foi a reunião no banco? Pai, precisamos conversar. Pode vir ao escritório esta tarde. Temos um problema. Sofia olhou para as janelas do prédio do banco, se perguntando se alguém estava observando aquela conversa. Sim, pai, acho que temos um problema sério. Enquanto o BMW navegava pelo trânsito de Medellín em direção ao escritório da família no poblado, Sofia não sabia que 3 veículos diferentes a seguiam discretamente. Tampouco sabia que sua conversa havia sido interceptada por equipamentos de última geração e que cada uma de suas palavras estava sendo transcrita e analisada por especialistas em guerra psicológica. Na Hacienda Nápoles,
Pablo Escobar recebia relatórios a cada 30 minutos sobre o progresso da sua operação. Enquanto alimentava camarões para seus flamingos cor-de-rosa, uma atividade que sempre o relaxava quando planejava estratégias complexas, ouvia com satisfação como sua rede de influências começava a se fechar em torno de seu alvo. Patrão, o primeiro movimento foi perfeito, relatou Gustavo. Ela está confusa, preocupada, mas ainda não desconfia da verdadeira origem do problema. Os próximos dias serão cruciais. Pablo sorriu ao observar os elegantes flamingos devorarem os crustáceos. Era belo ver como as criaturas mais bonitas podiam ser as mais impiedosas quando se tratava de sobreviver. Amanhã implementamos a segunda fase. Quero que nossos amigos do Ministério da Agricultura façam uma visita surpresa às plantações Herrera, uma inspeção rotineira de qualidade para exportação. Certifiquem-se de encontrar algumas irregularidades menores. Nada sério, só o suficiente para atrasar os próximos envios. E se ela procurar outros bancos? Não vai. Ainda tem orgulho. Ainda acha que pode resolver tudo sozinha. Mas a cada novo obstáculo, essa confiança vai se desgastando. Até sexta-feira, ela estará desesperada. No escritório do poblado, Sofia enfrentava a difícil tarefa de explicar ao pai uma situação que ela própria ainda não compreendia totalmente. Dom Alejandro Herrera, aos 65 anos, já tinha enfrentado muitas crises no café, mas nunca algo tão sistemático e coordenado. Isso não é normal, minha filha, murmurou enquanto examinava os documentos bancários. Em 50 anos nesse ramo, nunca vi 3 compradores europeus tomarem a mesma decisão ao mesmo tempo, e que coincida com problemas bancários. O que você acha que está acontecendo, pai? Dom Alejandro ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pelas janelas para as montanhas que cercavam Medellín. Viverá o suficiente para saber que, na Colômbia, quando tudo começa a dar errado ao mesmo tempo, geralmente uma mão invisível por trás. Sofia, quero que pense com cuidado. Você teve algum problema recente com alguém? Alguma disputa comercial? Conflito pessoal? Sofia percorreu mentalmente os últimos meses. As relações comerciais estavam em ordem. Não tivera problemas com funcionários ou concorrentes. Sua vida pessoal era tranquila. E então ela lembrou o encontro no clube campestre 3 noites atrás. O homem que se aproximou com aquele sorriso confiante. A forma como ela rejeitou seu cumprimento. Os olhares que recebeu o resto da noite. Mas aquilo era absurdo. Pablo Escobar orquestrando uma guerra econômica por um desdém social. Parecia coisa de romance, não da vida real. Não, pai, não consigo pensar em nada. Mas enquanto pronunciava essas palavras, uma semente de suspeita começou a germinar em sua mente. Uma suspeita que ela se recusaria a aceitar nos dias seguintes, até que as evidências se tornassem impossíveis de ignorar. O sol começava a se pôr sobre Medellín, tingindo o céu de laranja e púrpura. E nas montanhas ao redor da cidade, os laboratórios de cocaína mais sofisticados do mundo operavam em plena capacidade, gerando recursos que permitiam a um homem mover montanhas, comprar vontades e destruir vidas com a mesma facilidade com que alimentava seus animais exóticos. E no epicentro desse império, Pablo Escobar planejava seu próximo movimento em uma partida de xadrez, onde apenas ele conhecia todas as regras. As montanhas, que sempre foram seu refúgio visual, agora pareciam cercá-la, como se a própria paisagem tivesse conspirado contra ela. Os últimos 5 dias haviam sido um calvário sistemático. Na segunda-feira, os inspetores do Ministério da Agricultura encontraram irregularidades menores nas plantações que nunca haviam existido antes. Na terça-feira, 2 de seus funcionários mais confiáveis renunciaram subitamente, alegando ofertas de trabalho irresistíveis em empresas desconhecidas. Na quarta-feira, um incêndio acidental destruiu parte de seu galpão principal em Fredonia. Na quinta-feira, ela recebeu a notificação oficial de que seus 2 últimos compradores europeus suspendiam temporariamente seus contratos. Senhorita Herrera, sua secretária Marta entrou com expressão preocupada. Há um senhor que diz ter uma proposta que poderia interessar a senhora. Não deu nome, mas insiste que a senhora gostaria de ouvi-lo. Sofia ergueu o olhar dos demonstrativos financeiros que revisava obsessivamente. Os números eram claros. Sem os contratos europeus e com os gastos extras das emergências da semana, a empresa familiar quebraria em menos de 3 meses. Como é ele?
idade avançada, elegante, muito bem vestido. Diz que representa um investidor interessado no setor cafeteiro. Veio em um Mercedes preto com vidros escuros. Sofia sentiu calafrios. Durante toda a semana, tivera a sensação crescente de que forças invisíveis manipulavam seu destino. A coordenação de todos esses eventos era perfeita demais para ser coincidência, mas não tinha provas, apenas uma paranoia crescente que a fazia questionar cada decisão. Faço entrar. O homem que entrou no escritório era exatamente como Marta o havia descrito. Idoso, distinto, com terno italiano impecável e modos que revelavam educação refinada. Mas havia algo em seus olhos, uma dureza que contrastava com seu sorriso cortês, que imediatamente colocou Sofia em estado de alerta. Senhorita Herrera, é uma honra conhecê-la. Sou Álvaro Montoya. Represento um empresário que acompanha com interesse a trajetória de sua família no setor do café. Senhor Montoya, agradeceria se fosse direto ao ponto. Foi uma semana muito difícil e não tenho tempo para formalidades desnecessárias. O homem sorriu, mas havia algo naquele sorriso que fez Sofia sentir-se avaliada por um predador. Claro, meu cliente está disposto a adquirir imediatamente todos os seus contratos cancelados, pagando 30% a mais do que os europeus providenciaram o capital necessário para modernizar integralmente suas operações. Sofia sentiu-se como se tivesse recebido um salva-vidas em meio a um naufrágio. Exatamente o que precisava no momento exato que precisava. Demasiado perfeito. Quais são as condições? Muito simples. Meu cliente só requer que a senhora se reúna pessoalmente com ele para discutir os termos. Uma janta particular esta noite num local de sua escolha. Totalmente seguro, claro. Não posso conhecer a identidade de meu cliente antes dessa reunião. Me temo que isso seja impossível. Meu cliente valoriza sua privacidade, especialmente em assuntos de negócios, mas asseguro que é um homem de palavra e genuinamente interessado em uma relação comercial vantajosa para ambos. Sofia recostou-se na cadeira processando a proposta. Cada instinto gritava que aquilo era uma armadilha, mas os números sobre sua mesa gritavam mais alto. Não tinha alternativas. Seu orgulho manteve afastada das propostas de investidores privados durante toda a semana, mas agora enfrentava a realidade brutal da quebra iminente. Se eu aceitar essa reunião, como posso garantir minha segurança? Senhorita Herrera, meu cliente é um cavalheiro. Jamais desrespeitaria uma dama de seu calibre. Além disso, será em um local público de sua escolha, com todas as garantias se considerar necessárias. Marta entrou novamente no escritório, desta vez com expressão de urgência que alarmou imediatamente Sofia. Senhorita, seu pai está na linha 1. Diz que é muito urgente. Sofia pegou o telefone desculpando-se com Montoya. Papai, Sofia, preciso que venha imediatamente à fazenda. Acabamos de receber uma notificação do banco. Querem executar as garantias na próxima semana. Sofia sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. A execução de garantia significaria perder não apenas as plantações, mas também a casa familiar, lá dos Herrera por 4 gerações. Papai, isso é impossível. Nossos pagamentos estão em dia. Já não, minha filha. Parece que houve um erro técnico e o último pagamento não foi processado corretamente. Quando tentamos ajustar, fomos informados de que o sistema bancário classificou nossa conta automaticamente como de alto risco. Sofia olhou para Montoya, que permanecia sentado pacientemente, como se já tivesse ouvido essa conversa 1000 vezes. Nesse momento, a realidade a golpeou como um raio. Tudo havia sido orquestrado. Cada evento, cada coincidência, cada problema planejado cuidadosamente para levá-la exatamente a este momento. Papai, ligo em 5 minutos. Desligou o telefone e olhou diretamente nos olhos de Montoya. Quem é realmente seu cliente? O sorriso do homem tornou-se mais genuíno, como se finalmente pudesse tirar uma máscara desconfortável. Acho que a senhora já sabe. Senhorita Herrera. É um homem que não esquece facilmente quando alguém o trata com desprezo, mas também valoriza a inteligência e coragem ao vê-las. Pablo Escobar, o próprio. E devo dizer que ele está muito impressionado com sua forma de lidar com esta semana. Muitas pessoas teriam desmoronado no segundo dia, mas a senhora mostrou uma resistência admirável. Sofia levantou-se e caminhou até a janela.
Sua mente funcionava a mil tentando processar a magnitude da revelação. Pablo Escobar, o homem mais poderoso e perigoso da Colômbia, orquestrara a destruição sistemática de sua empresa como vingança por um desdém social. Tudo isso porque ela não lhe apertou a mão no clube campestre. Senhorita Herrera, a senhora humilhou publicamente um homem que não está acostumado a ser humilhado. Mas, mais importante ainda, mostrou que ainda existem pessoas neste país que acreditam poder ignorar sua existência, algo que ele simplesmente não pode permitir. E o que ele quer de mim agora? Que me desculpe, que me humilhe. Montoya também se levantou e se aproximou da janela. Muito pelo contrário, Dom Pablo a respeita mais agora do que antes. Sua forma de resistir a essa pressão demonstrou que a senhora é exatamente o tipo de mulher que ele imaginou desde o começo. Inteligente, forte, digna. O tipo de mulher que deveria estar ao seu lado. Está sugerindo que estou recebendo um convite. Senhorita Herrera, Dom Pablo convida a senhora para jantar esta noite, não como credor a devedor, mas como um homem a uma mulher que capturou completamente sua atenção. Sofia virou-se bruscamente para Montoya, olhos verdes brilhando com indignação e incredulidade. Espera que, depois de arruinar minha empresa, ameaçar o patrimônio da minha família, transformar minha vida num inferno durante uma semana, eu vá correndo jantar com ele como se fosse um cortejo normal? Espera que a senhora reconheça a realidade. Senhorita Herrera, Pablo Escobar lhe oferece a oportunidade de salvar tudo o que ama, sua empresa, sua família, seu patrimônio. Tudo o que precisa fazer é aceitar o convite. Montoya fez uma pausa, e seu silêncio foi mais eloquente que qualquer ameaça direta. Senhorita Herrera, Dom Pablo é um homem que sempre consegue o que quer. A diferença está se a senhora escolhe ser parte da solução ou continuar fazendo parte do problema. Sofia voltou à mesa e sentou devagar. Sua mente analítica trabalhava freneticamente, avaliando alternativas, buscando saídas que preservassem sua família e dignidade. Mas cada cenário terminava na mesma conclusão. Pablo Escobar tinha todo o poder nesta situação. Se eu aceitar o jantar, quais garantias tenho de que ele cumprirá sua palavra? Senhorita Herrera, Pablo Escobar nunca quebra um acordo. É conhecido por muitas coisas, mas jamais desonestidade nos negócios. Se fizer um acordo com a senhora, o cumprirá rigorosamente. Sofia olhou pela última vez os demonstrativos em sua mesa. Os números permaneciam. Sem ajuda externa, sua família perderia tudo em semanas. Toda uma vida de trabalho e 4 gerações de tradição desapareceriam porque ela tivera orgulho de rejeitar o cumprimento de um criminoso. Enquanto contemplava sua situação, percebeu algo mais. Pablo Escobar investira tempo, recursos e energia consideráveis para orquestrar tudo isso. Não era apenas vingança, era algo muito mais complexo. Via nela algo que o intrigava bastante para transformar sua conquista num objetivo pessoal. Onde seria esse jantar? Na Hacienda Nápoles. Dom Pablo quer mostrar-lhe sua casa, compartilhar parte de seu mundo. Enviaremos o helicóptero para buscá-la às 19 horas no heliponto do Hotel Intercontinental. A Hacienda Nápoles, seu reino pessoal. Exatamente. Lugar onde será tratada como a convidada de honra que é. Sofia tomou uma decisão que sabia mudaria sua vida para sempre. Uma decisão nascida do desespero, mas também do reconhecimento de que Pablo Escobar já vencera esta partida desde o primeiro movimento. Aceito o convite. Montoya sorriu satisfeito. Excelente. O helicóptero a buscará às 19 horas em ponto. Dom Pablo está ansioso para conhecê-la melhor. Senhorita Herrera. Depois que Montoya saiu, Sofia ficou só na sala enquanto as luzes de Medellín começavam a acender-se no vale. Pegou o telefone para ligar ao pai e explicar a situação, mas antes de discar, hesitou. Refletiu sobre o que acabará de ocorrer. Num espaço de uma semana, Pablo Escobar dera uma demonstração de poder tão sofisticada que superava qualquer história ou rumor na elite social de Medellín. Mais importante, mostrará que o interesse por ela não era casual. Um homem com seus recursos e influência não investiria tanto esforço para impressionar uma mulher, a menos que ela representasse algo especial. Enquanto ela se preparava mentalmente para o jantar mais importante e perigoso de sua vida, Sofia percebeu que Pablo Escobar não apenas ganhará essa batalha, conquistar seu respeito, talvez algo ainda mais valioso. À noite,
Enquanto o helicóptero decolava sob as luzes de Medellín rumo à Hacienda Nápoles, Sofia contemplava as montanhas banhadas pelo luar. Em algum ponto dessas montanhas, o homem mais poderoso da Colômbia a aguardava para um jantar que definiria não apenas o futuro da empresa familiar, mas possivelmente o resto de sua vida. Pablo Escobar prometera uma resposta histórica ao seu desdém público e cumprirá. Não usará violência, nem ameaças diretas, nem métodos brutais. Orquestrar uma demonstração de poder tão elegante e sofisticada que conquistara algo que balas e bombas jamais conseguiriam: seu respeito. Quando o helicóptero pousou na Hacienda Nápoles, Sofia viu Pablo Escobar à sua espera, vestido com smoke impecável ao lado de um lago artificial onde flamingos cor-de-rosa passeavam sob luzes suaves no jardim. Finalmente entendeu a magnitude do homem com quem se confrontara. Sua resposta ao desprezo público não fora apenas histórica, fora magistral. Enquanto se aproximava dele, consciente de que cada passo afastava do mundo que conhecia e a aproximava de outro completamente novo, Sofia Herrera soube que Pablo Escobar ganhará muito mais que uma simples vingança. Ganhará sua admiração. O sorriso que Escobar lhe dirigiu enquanto lhe oferecia seu braço para escortá-la à mesa junto ao Lago dos Hipopótamos tornou-se uma imagem que ela jamais esqueceria. A imagem de um homem que apostara tudo numa só jogada e vencera não só a partida, mas o prêmio mais valioso de todos, o coração e a mente da única mulher que ousara desafiá-lo. Aquele jantar na Hacienda Nápoles se estendeu até o amanhecer. Quando Sofia retornou a Medellín no dia seguinte, já não era a mesma mulher que partirá. Pablo Escobar conseguirá o impossível: conquistar a aristocracia de Medellín não com força, mas com a demonstração mais sofisticada de poder que a Colômbia já viu. Sua resposta ao desprezo de Sofia Herrera tornou-se lenda, não pela brutalidade, mas pela elegância. E anos depois, quando historiadores escrevessem sobre o reinado de Pablo Escobar, essa história seria lembrada como o momento em que o rei da cocaína mostrará que seu verdadeiro poder não residia nas armas ou no dinheiro, mas em sua capacidade de compreender a natureza humana e usá-la para alcançar exatamente o que queria. A mulher que ousara rejeitá-lo publicamente tornará-se sua maior vitória pessoal, e a história dessa conquista viraria uma das mais contadas nos círculos de poder da Colômbia, onde todos aprenderam uma lição fundamental: nunca subestime Pablo Escobar, pois sua vingança é sempre mais inteligente, mais sofisticada e mais devastadora do que jamais poderia imaginar. Você consegue acreditar que Pablo Escobar conseguiu conquistar a mulher que o humilhou sem disparar um único tiro? Esta história real nos mostra que o verdadeiro poder nem sempre vem da força bruta, mas da inteligência estratégica. Mas aqui vem a pergunta que vai ficar martelando na sua cabeça: Escobar agiu como um gênio da manipulação ou como um psicopata obcecado? E você, no lugar de Sofia, teria resistido mais tempo ou ter sido vencida desde o primeiro dia? E se fosse Pablo, teria paciência para executar um plano tão elaborado apenas por orgulho ferido? Esta história divide opiniões como poucas. Alguns veem um homem demonstrando poder de forma civilizada. Outros veem o rosto mais aterrador do controle e da manipulação. Se esta história te fez pensar, se te fez questionar os limites do poder e da resistência humana, então você precisa estar aqui com a gente para mais relatos que desafiam tudo o que você achava que sabia sobre essas figuras históricas. Assine agora, pois temos histórias ainda mais impactantes te esperando. Sabia que Escobar um dia chantageou um presidente inteiro por causa de uma bicicleta? Ou que houve uma mulher que o enganou por anos e quase destruiu seu império? Curta se achou Sofia corajosa ou ingênua. Compartilhe este vídeo com quem precisa entender que a história real sempre supera a ficção. E nos deixe nos comentários: você acha que Sofia realmente se apaixonou por Pablo ou foi apenas sobrevivência? Porque as histórias mais fascinantes da Colômbia estão apenas começando.